Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um reforço chegando para a categoria de base do Cruzeiro, promessa que vem da equipe do Santos na categoria de base. Além disso, sobre alguns outros reforços para outras categorias do Cruzeiro que tem se reforçado bastante e até de se esperar, né? Pelo menos 2, 3 vezes no ano tem algumas chegadas de atletas, como eu já trouxe aqui em outros vídeos no canal, e também algumas saídas. Além disso, também sobre vários jogadores da equipe sub-20, né, treinando com a equipe do Cruzeiro, que é algo que não surpreende. Inclusive até o portal lá, o Crias da Toca, excelente trabalho deles lá no Instagram, trouxe algumas atualizações mostrando, né, que todos os atletas da equipe sub-20 têm treinado com o time principal, revezando em alguns momentos, até mesmo para ter uma facilidade, né, da adaptação desses jogadores. Só antes de começarmos por hoje aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante ao conteúdo chegar, né, a mais cruzeirenses. Bom, então vamos lá. Quero começar falando sobre essa questão dos jogadores treinarem com o time principal, onde até mesmo vários atletas que ou vêm se destacando pela equipe de base, ou até mesmo acabaram de chegar na equipe sub-20, tá? Somente o sub-20 que treinam com a equipe principal algumas vezes na semana. Obviamente tem um revezamento, alguns atletas não vão voltar para a equipe sub-20 porque já fazem parte do plantel do elenco principal, como por exemplo foi o caso recentemente do Robert, né, que foi, no caso, subiu para a equipe de cima, mas era da categoria de base até um mês e meio atrás, algo assim. Então assim, é um jogador que dá para ter o exemplo. E assim, vários outros que foram vistos, né, treinando com o time do Cruzeiro, seja no dia a dia dos treinamentos ou até mesmo por fotos, né, que o Cruzeiro divulga nas suas redes sociais. Dá pra ver alguns atletas ali que você vê e fala, ué, mas quem que é esse cara? Só que aí quem acompanha um pouco mais a categoria de base já sabe quem que é o jogador. Alguns que chegaram recentemente ou outros que realmente vêm treinando e jogando muito bem pela categoria de base do Cruzeiro, tá? Então é interessante trazer esse ponto aqui para vocês, justamente porque muita gente fica nessa dúvida, né? Então será que esse jogador vai ser relacionado? Vai jogar então com mais frequência? Não, isso não significa que eles vão subir para cima, mas quando eles já estão treinando lá, caso tenha uma promoção, aí seria bem mais fácil. Um exemplo recente foi o do atacante João Pedro, que vive uma fase muito boa, tá, pelo time de base do Cruzeiro. Eu trouxe o vídeo aqui no canal, ele pertencia ao Valladolid, jogou nesse último final de semana contra a equipe do Betim, né, onde o Cruzeiro venceu por 2-1, foi gol do João Pedro e também do Kelvin Coutinho, dois jogadores que eu trouxe aqui no canal, ganhou então esse último jogo, e enfim, os dois atletas marcando gols, e o João Pedro foi visto treinando com o time principal do Cruzeiro, mostrando, né, que tem sim podemos dizer assim, essa conexão, né, entre a equipe sub-20 e o time principal, algo que é sem dúvidas mérito da gestão do Ronaldo quando implementou, né, desde o início de 2022. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da Zapay, aplicativo que você pode consultar a placa do seu automóvel para verificar se não tem nenhuma pendência em aberto. Por exemplo, você pesquisa lá o nome, ou a placa, né, do seu carro, da sua moto, e dá para conferir se tem algum débito em aberto de multas, licenciamentos, IPVA, que eu vou deixar então o link aqui para vocês na descrição, onde você baixa aí o aplicativo e é gratuito, tá? Para você verificar aí, então se tem alguma pendência em aberto. Além disso, se tiver, você pode fazer o pagamento em até 12 vezes no seu cartão de crédito lá dentro do aplicativo da Zapay. Então eu estou com um PVA atrasado, uma multa. Você pode ir lá selecionar essa opção de parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito e utilizando esse meu cupom Cruzeiro25, você garante 25% de desconto nas taxas lá dentro do aplicativo. Então eu vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Corra lá e não perca tempo, né? Já começar aí essa reta final do ano com o pé direito. Bom, eu quero falar agora com vocês sobre esse jogador chegando da equipe do Santos para a equipe sub-15 do Cruzeiro, tá? Que é esse feito do Arthur Magalhães, jogador que estava então na categoria de base do Santos até o início desse ano, que assim, a vinda do atleta então, né, no Toque da Raposa, que jogou também em outras equipes, como por exemplo no Barretos, onde estava, né, nos últimos anos. Enfim, em 2023, então, o atleta, eu não consegui achar os números dele, nem por essa última equipe e nem também pela equipe do Santos no ano passado, onde já jogava com a equipe sub-15, né, mesmo quando ele tinha 14 anos de idade. Pra você ter uma ideia, é muito novo, né, o atleta é lá de 2008 e chega então para ser uma das alternativas para a equipe de base do Cruzeiro. Créditos também para o portal Crias da Toca, que postou, né, no caso, essa notícia na última quarta-feira. Eu estou trazendo aqui então
para vocês. Enfim, mais um jogador então para essa categoria, que eu trouxe poucos nomes, né, que chegaram para essas categorias inferiores. Nos últimos vídeos eu tinha focado muito mais na equipe sub-20, até porque no time sub-20 é um passo, né, para o atleta se destacar e reforçar a equipe principal, e outros também, como por exemplo na equipe sub-17, que certamente, né, teve alguns bons nomes que eu já trouxe também recentemente aqui no canal. Então o Arthur aí chega para ser uma alternativa, não é o primeiro e nem vai ser o último a ser contratado, até porque acho que até o mês que vem ali em setembro vamos ter algumas atualizações, e o Cruzeiro então jogando aí agora a reta final do Campeonato Mineiro, tanto nas equipes, né, sub-15, 17 e também no time sub-20, o Arthur chega para fazer essa função, quem sabe em breve também, daqui 2 anos, no melhor dos cenários 1 ano e meio, 3, no caso o atleta possa reforçar a equipe de base e futuramente, né, o time principal. Bom, tivemos também outros jogadores chegando para a equipe sub-15, deixei aqui também para vocês, do volante Gabriel Neri, ele que é nascido lá em 2008 também, chega da equipe da Jacuipiense, no caso chega então para ser uma alternativa no meio de campo, o volante então bem novo, que inclusive já posou, né, com a foto aí na equipe do Cruzeiro, inclusive é a mesma camisa que eu estou usando aqui agora, acho que é. Enfim, bacana também o atleta chegando, desejar sorte então para o pessoal da categoria de base, da equipe sub-15, que eu ainda não tinha comentado aqui no canal, então dessas contratações. E bom, teve também alguns outros atletas chegando para a categoria sub-15 e sub-13, outro aqui que foi bastante procurado por alguns outros times do futebol brasileiro, tá? Foi especulado em vários e o Cruzeiro acabou vencendo a concorrência do atacante João Soares, acho que é isso aí a pronúncia dele, 13 anos de idade então apenas, chega da equipe do Juatuba, onde foi destaque da Copa Brasileirinho, então chega então para ser uma alternativa. O Cruzeiro então nessas outras categorias fica bastante de olho em atletas que se destacaram para algumas equipes menores. Você pode ver que geralmente na equipe sub-15, sub-17, sub-20 são atletas que já vinham de alguma categoria de base, seja por exemplo de um Palmeiras, de um Santos ou por exemplo de alguma equipe menor, né? Mas que tem algum atleta se destacando na categoria de base. Já então o jogador então mais jovem chega então para ser uma alternativa, um destaque, podemos dizer assim, né? O Rual, acho que é essa a pronúncia, realmente diferente, o nome do atacante, 13 anos de idade, também mais uma peça para esse setor aí do Cruzeiro, que de qualquer forma tem revelado bons atletas. Se você for analisar friamente, o Cruzeiro mesmo com toda a crise que teve no elenco de 2019 para cá, ainda assim revelou bons jogadores, tá? Isso é inegável, principalmente naquela última safra ali, ó, de 2019, onde eu diria que teve as principais jogadores que foram contratados ou já jogaram no time principal naquele ano, como por exemplo o Kaká, zagueiro, o Maurício, o Jadson Silva. Aí naquele mesmo ano chegou alguns jogadores importantes para a categoria de base, como foi no caso, por exemplo, do Vitor Roque, chegou também o Igor Thiago, que futuramente, né, rendeu bons frutos para a equipe do Cruzeiro, e alguns outros que eu não estou lembrando agora de cabeça. Obviamente, eu acho que os atletas deveriam estar sendo um pouco mais aproveitados. Não acho, por exemplo, que está terrível. Nossa, o Cruzeiro não dá chance para ninguém. Não, muito longe disso. Mas até mesmo ano passado, na Série B, eu esperava que teria alguns jogadores com mais destaque na equipe principal. Se você for analisar, quem mais jogou, por exemplo, na Série B do ano passado, foi quem? O Giovani Jesus e acho que o Daniel Júnior, né? Que no ano conseguiram ter uma sequência um pouco maior. Outros nomes que eu esperava ter mais espaço, na zaga, com o Everton, ou até mesmo o Pedrão, agora com o Juan Santos, jogaram, mas jogaram muito pouco. O Kaique também na lateral esquerda no ano passado, na minha opinião, já era para ter sido titular na metade do ano para o final, mesmo com o Matheus Bidu, onde ele não jogou algumas partidas na reta final do ano. Esse ano também começa ali com o Pesolano, até por conta da sequência do trabalho. Ele dá espaço um pouco mais para o Ian Lucas, que eu tenho sentido falta, acho que é um atleta que poderia agregar no papel de criação do Cruzeiro, já não joga tem um tempão. O Daniel Júnior também, da mesma forma. No caso, o Kaique está sendo reserva do Marlon, tudo bem, até aí não tem muito o que dizer. A zaga, eu acho que o Cruzeiro está insistindo demais em 2 jogadores veteranos. Agora é complicado você já ir lá e tacar um atleta da base, mas desde o início do ano com problemas na zaga, por que não dá chance para o Everton, que é convocado toda vez para a seleção brasileira sub-20, ou para o zagueiro Juan Santos, que jogou, mas jogou muito pouco até aqui, vestindo a camisa do Cruzeiro, estava até ano passado no Palmeiras, convocado também para todas as categorias de base da seleção. Acho que o Cruzeiro tem insistido demais em algumas peças que poderia ter alternativas, então, da categoria de base. Fora o ataque também, que eu acho que, tudo bem, o Stênio joga um jogo ou outro, o Robert, então, tem entrado agora com um pouco mais de frequência, mas, de qualquer forma, no campeonato estadual, com equipes muito inferiores, né, você dá para testar ali alguns atletas da categoria de base. A torcida não está querendo que você ganhe de 5-0 todo jogo, não.
pode muito mais jogar com os atletas da base, ver as opções de jogadores e futuramente lançar eles, né, na equipe de cima. Então o Cruzeiro, mesmo com essa bagunça que estava nos últimos anos, ainda assim tem feito um trabalho bom na categoria de base e também desde quando o Ronaldo chegou, algumas contratações dele dando certo, outras não, e outras que já estavam no Cruzeiro, ele soube, né, no caso, negociar bem e também fazer essa divisão das categorias de base, acabando também com agora é só time sub-15, 13, 15, 17 e 20. Não fica mais sub-18, sub-19, não. Agora, então, de 3 em 3 anos. E é interessante porque a maioria dos jogadores da equipe sub-20 do Cruzeiro, eu arrisco a dizer que deve ter 3 nomes só que tem 20 anos de idade. A grande maioria é tudo com 17, 18 ou 19. E com certeza acaba tendo um time bem mais jovem, né? E alguns atletas subindo muito cedo para a equipe principal. Eu até falei das vendas, né, do Giovanni Jesus, teve também do Rafael Santos, que deixou o Cruzeiro, mas, né, já tem um bom tempo. Aí teve também o Igor Thiago, nessa gestão do Ronaldo, o Vitor Roque, que é uma pena, espero que possa render um valor um pouco maior para o Cruzeiro, mas enfim, quero que deixe aqui embaixo então nos comentários a sua opinião sobre esses reforços, chegando para a categoria e a base no geral do Cruzeiro, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui outras sugestões de conteúdos que já trouxemos no canal e o link embaixo da Zapay para você conferir lá então a sua placa do seu automóvel para verificar qualquer tipo de pendência. Valeu, galera!